Algumas pessoas passarão pela vida sem nunca ter vivido a questão da ideação suicida. Outras já passaram por isso, passarão novamente. Mas o fato é, nós somos vulneráveis. E por sermos vulneráveis, precisamos estar atentos. Olá, tudo bem com você? Meu nome é Herbert Amaral, sou escritor, compositor e poeta e hoje nós vamos para mais um episódio de Um Porquê de uma Poesia. E hoje será muito especial, apesar de o assunto ser um pouco denso, mas muito urgente. Vamos falar sobre suicídio, sobre depressão e se você quiser você pode comentar, se inscreva no canal. E sem mais delongas, vamos para a nossa poesia de hoje. De manhã ele saudou o seu vizinho. Bom dia, como vai? E foi seguindo o seu caminho. No rosto um forçado sorriso e sem ter o brilho no olhar, caminhou como costumava e foi para a empresa trabalhar. Não havia dormido a noite inteira, na face se via as olheiras, sua dor quase estava a gritar. Mas por ser um homem de sucesso e alcançar grandes progressos, ninguém ousava perguntar. Por que você está diferente? Por que o seu brilho sumiu? Por que andas tão quieto e dos sonhos desistiu? Muitos diziam se importar, mas não paravam para observar o destino ao qual seguia. Sua vida tornou-se apagada e ninguém dos quais ele amava a falta de cor percebia. Certo dia em sua casa, no momento de agonia, quando seus monstros o cercaram e esperança não se via, sentiu seu corpo sem vigor, com muitas dores e tremor, no instante caiu foi ao chão. Chorou, sentiu-se um fardo e da vida tão cansado, não via qualquer solução. Pensou em acabar com tudo e um plano arquitetou, sem hesitar foi avante, mas a campainha tocou. Pensou em não atender, quem poderia ser? Certamente um engano. Mas lá fora com insistência, alguém com muita paciência, a campainha seguiu tocando. Levantou para ver quem era e então se surpreendeu, de fato não era um engano, era um antigo amigo seu, que ouviu a caminhar sem o mesmo brilho no olhar e ficou incomodado, e não conseguiu dormir sem antes então conferir como estava o amigo amado. Conversaram por longas horas, dividiram seus problemas, reclamaram juntos da vida, compartilharam dilemas e pela alta madrugada deram grandes gargalhadas da tão miserável vida e o amigo convenceu a não dizer um eterno adeus, mas curar suas feridas. Hoje ele está muito melhor e já consegue sonhar, dorme as noites bem tranquilo e já tem brilho em seu olhar. Mas se o amigo se calasse ou apenas observasse sem verbalizar o amor, todos diriam já tarde diante de um cadáver a grandeza do seu valor. Há muitos amigos de risos, amigos de brincadeira, os quais evitam assuntos sérios, amigos que falam besteiras. Mas tenha também amigos que um dia, se preciso, te erga e te estenda a mão, que verbalizem carinho e te ajude no caminho com toda a dedicação. Por isso, se você ver alguém perto de você, cabisbaixo e deprimido, fale o quanto você gosta, mostre que você se importa, seja de fato um bom amigo. Aqui estou mais uma vez no canal de Herbert, a convite dele para falar um pouquinho a respeito dessa poesia. Poesia esta que me chama a atenção por alguns elementos de forma muito especial. Quando a poesia traz a temática da invisibilidade, não utiliza esse termo, porém fala um pouquinho a respeito disso. Quando nos diz a respeito de alguém que está triste, alguém que está cabisbaixo, alguém que perdeu o brilho no olhar, mas ainda assim as pessoas não ousam perguntar, as pessoas não ousam demonstrar, perceber isso. E isso me faz pensar um pouquinho a respeito do que nós estamos vivendo nos últimos tempos, que é a questão do nosso rosto estar iluminado, porém iluminado pela tela do celular. Observamos, conferimos se alguém deu like ou não, as últimas notícias, qual casal de celebridade está junto ou se separou. Então, vivemos em um momento muito específico, com o avanço tecnológico, que é de suma importância. Mas será que estamos fazendo bom uso disso? De chegarmos em um local e observarmos a pessoa ao nosso lado. Em uma igreja, por exemplo, ao sentarmos no banco, nos darmos ao trabalho de olhar para a pessoa ao nosso lado e falar com ela. Em diferentes momentos
Por exemplo, o encontro de família. Quantas famílias, né, ao se reunirem, não percebem mais o outro porque responder o WhatsApp é muito importante. Observar as redes sociais tem tido um valor muito grande. E tudo bem utilizarmos a rede social, mas é importante falar a respeito disso, dessa invisibilidade do outro que está ao nosso lado, né? Aquela frase que é conhecidíssima, né? De que as redes sociais nos aproximou daqueles que estão distantes e nos afastou daqueles que estão perto. Porém, é o mau uso que fazemos das redes que acaba proporcionando isso. Então, um dos pontos dessa poesia que eu gostaria de pensar com vocês aqui, de talvez provocar a reflexão, é essa questão, essa invisibilidade, esse perceber. Porque para a gente notar que alguém perdeu o brilho no olhar, para a gente notar que alguém que a gente ama está abandonando hábitos que gosta, a gente precisa estar atento. É necessário ir para além do oi. É necessário olho no olho. É necessário a disponibilidade de se mostrar atento, a disponibilidade de se preocupar, de demonstrar afeto. Então, a ponto de, como nos diz a poesia, ao perceber a dor de alguém, não se permitir deixar passar. E na poesia, o amigo vai na casa do outro e insiste e chama, porque precisa conversar, né? E juntos conversam sobre as suas tristezas, sobre os seus problemas e riem, né? Riem das desgraças da vida. E isso me remete muito à nossa cultura brasileira, né? Nós somos o povo que faz meme das nossas tristezas. E isso a gente pode entrar em outras questões e questionar, mas no foco desse momento na poesia, aquela pessoa estava planejando cometer suicídio. Temática forte. Tão forte que, por exemplo, nessa parte não poderia ir para um corte de uma rede social, porque por conta da palavra, o vídeo pode ser derrubado. Porém, apesar da palavra ser forte e da temática ser forte, suicídios acontecem. E o número é alarmante. Então é necessário falar sobre. Na poesia, a visita daquele amigo evita o suicídio, porque dá ao outro a liberdade de conversar, de verbalizar, de falar dos seus problemas, e o amigo solicita que ele não faça isso, mas que procure ajuda. E isso é de suma importância. Ao nos percebermos caminhando em direção a uma vida que muitas vezes não faz sentido para a gente, procurarmos ajuda. Em diferentes momentos da vida, nós passamos por dificuldades. Algumas pessoas passam por um processo de depressão muito profundo. Outros vivem com transtornos que trazem algumas dificuldades muito grandes na elaboração das emoções. Então, se faz importante falarmos sobre a temática, falarmos sobre autocuidado, falarmos sobre percepção. Observar. E fica a reflexão para aqueles que estão assistindo esse vídeo, né? Como estão as pessoas ao seu redor? Qual foi a última vez que você olhou de fato para a pessoa que está ao seu lado? Tenha observado, né, o seu esposo, a sua esposa, o seu parceiro, a sua parceira? Tenha observado se a pessoa não tem talvez abandonado hábitos que amava. Bem, todos nós passamos por altos e baixos. E tá tudo bem, mas alguns sinais de alerta são dados. Então, por muitas vezes a pessoa passa semanas abandonando hábitos que para a pessoa é valioso. E eu vou utilizar como exemplo alguns hábitos. A pessoa amava praticar atividade física, abandonou. A pessoa amava, né, os pequenos cuidados, fazer as unhas, cuidar do cabelo, né, fazer a barba. Então, e a pessoa foi abandonando. Amava estar em certos eventos, se afastou. Sinais de alerta existem. O brilho no olhar está sumindo. A pessoa está há muitas semanas letárgico, queixando de uma tristeza profunda, angustiado.
Observe os sinais. Os sinais existem. Se alguém ao seu lado está tentando verbalizar a sua dor, a sua angústia, escute. Você não precisa falar nada, apenas escute. Às vezes, tudo que alguém precisa em um determinado momento é que alguém pare e escute. E se você não tiver nada para falar, e em muitas dessas situações não teremos realmente nada para falar, demonstre para a pessoa de que você se importa, de que você está ao lado, de que você está disposto. Recomende à pessoa que procure ajuda psicológica, psiquiátrica, daquilo que for necessário. E esteja lá. Que a pessoa saiba que alguém se importa. Como na poesia. Alguém se importou. Alguém demonstrou se importar. E não poderíamos deixar de falar sobre flores em vida. Por que flores em vida? Quantos não já observaram em um velório a quantidade de flores que é levada? As pessoas se dedicam. Muitas pessoas que há muito tempo não via aquele indivíduo se empenham, se esforçam para estar no velório. Por que não fazemos esse esforço enquanto temos as pessoas que amamos ao nosso lado? É importante observarmos essa questão, porque alguns elogios nunca foram feitos. Por vezes, nós temos uma admiração enorme por alguém. Percebemos o valor daquela pessoa, mas não verbalizamos. Não chegamos para esta pessoa em específico e falamos: olha fulano, olha fulana, eu te admiro. Olha, eu gosto muito quando você faz tal coisa. Olha, naquele dia em que eu estava mal e você me ajudou, aquilo fez diferença. Muito obrigada. Sabe, parece tão pequeno, porém isso dá à pessoa, dá a cada um de nós estímulo, sensação de importância, estímulo para viver. Sabe aquela coisa de saber que alguém percebe o seu valor, alguém percebe o seu empenho em algo, tem alguém ali que se importa. Isso faz muita diferença, porque por muitas vezes, e na maioria das vezes em situações de profunda tristeza, em situações de depressão, a pessoa não tem forças. Como alguém que está paralítico. Você não mandaria essa pessoa correr. Mas em pessoas que estão passando por quadros terríveis, as pessoas costumam virar para elas e falar: a vida é tão linda. Por que você tem depressão? A vida é tão bonita. Por que você está assim? Bem, apesar de tudo, existem pessoas que têm problemas respiratórios. E nós não utilizamos frases questionando o porquê da pessoa ter problema respiratório. Por que fazemos isso em situações de pessoas passando por problemas de depressão? Então, pense bem antes de verbalizar algumas coisas. Na melhor das hipóteses, o silêncio é melhor. Se você não tem nada para falar, fique em silêncio. Apenas demonstre apoio. Ao invés de mandar a pessoa sair, levanta dessa cama e vai correr, chame para fazer uma caminhada juntos. Olha, você gosta tanto de fazer caminhada, nunca mais de ir fazendo caminhada, eu tô querendo fazer caminhada hoje. Vamos comigo? Um pouquinho. Percebe a diferença? Em uma situação, você impõe para a pessoa: vai correr, levanta, sai da cama. Na outra situação, você convida a pessoa a estar junto com você. Isso traz proximidade, isso traz acolhimento, isso traz para a pessoa de que você está ali e você não está forçando. Você está, inclusive, se disponibilizando a estar junto. Bem, falar sobre essa poesia é falar também sobre essas questões. É falar sobre cuidado, é falar sobre ser um bom amigo. Quem é você? Você é
o bom amigo? Você é o amigo que o outro sabe que pode contar contigo? E você tem também esse bom amigo que você pode contar, que você pode conversar, que você pode ser frágil, ser vulnerável. Né? Nós não podemos demonstrar, eu não recomendo a ninguém demonstrar vulnerabilidade em qualquer lugar, para qualquer pessoa. Mas que nós tenhamos lugares onde a gente não precisa usar máscaras, onde a gente pode se mostrar vulnerável, pessoas com as quais a gente não precisa parecer forte o tempo todo, pessoas com as quais a gente pode assumir que o dia tá difícil, que a gente não tá bem, que a gente não sente mais prazer na vida, porque é de suma importância ter pessoas com as quais a gente pode demonstrar vulnerabilidade. Ter alguém que possa nos olhar e falar: ei, o que está acontecendo? Onde está aquele brilho dos teus olhos? Alguém que possa caminhar junto conosco quando os dias não são tão bonitos assim, nos dias cinzentos. Alguém que compartilhe conosco um sorvete em um dia ensolarado, mas que também possa chorar junto conosco em uma madrugada tristonha. 2 cenários diferentes, porém que existe. A nossa vida ela é assim, altos e baixos. Algumas pessoas passarão pela vida sem nunca ter vivido a questão da ideação suicida. Outras já passaram por isso, passarão novamente. Mas o fato é, nós somos vulneráveis. E por sermos vulneráveis, precisamos estar atentos. Então, você que está aqui neste canal, que está assistindo esse vídeo, observe os sinais. Perceba quando você está começando a abandonar as coisas que te fazem bem. Nós temos pequenos hábitos que nos fazem muito bem. Coisas que a gente ama fazer. Não abandone essas práticas. Se você, enquanto assistia esse vídeo, pensou: puxa, eu conheço uma pessoa que abandonou tudo, se afastou de tudo. Fulana gostava tanto disso e não faz mais nada disso. Procure essa pessoa. Mas não procure na intenção de julgá-la. Procure na intenção de praticar a escuta. E tudo bem não ter nada para falar. Você não precisa falar nada. Basta demonstrar apoio. Porque a vida ela faz sentido. E uma das formas de nos prevenirmos para não entrarmos neste caminho, neste processo, é estarmos atentos ao nosso corpo. Fazer os exames direitinho, checar como é que tá as dosagens hormonais, perceber qual rumo a nossa vida está seguindo, perceber os sinais. Um dia ruim acontece. Passou por um processo de luto, de perda, acontece. Você vai viver alguns dias ali muito difíceis, alguns meses até no caso de luto. Mas, se isso está perdurando, se a vida tem perdido o brilho, tem perdido o sentido, se você já não sente prazer em nada, alerta. É hora de procurar ajuda, é hora de cuidar. Então, pratique um pouquinho mais olhar nos olhos das pessoas que você ama. Tira um pouquinho o olho da tela, sabe? Dá um descansinho. Tenta praticar o hábito de, quando estiver em família, se possível, deixar o celular de lado e conversar. Observar as pessoas nos olhos. Dar a elas a oportunidade de verbalizarem, de falarem com você. E se dar também a oportunidade de falar, de verbalizar. Porque isso importa. E importa muito. Então, é isso. Essa é a minha participação aqui. Desejo que tenha sido produtivo para quem está assistindo o vídeo. Se você sentir vontade, compartilha com alguém.
Quem sabe sirva para alguém de alerta e valorize as pessoas que você tem hoje ao teu lado. Dê flores em vida, demonstre afeto, demonstre o quanto você ama essas pessoas, porque isso importa. Nós somos seres finitos. Então, que possamos aproveitar o dia que se chama hoje.